Meu nome é Marcelo Zarski e Pucifer é o melhor nome de banda que eu já vi até hoje. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido pela alcunha de Frater Goya, e nem todas as ferramentas pertencem a Jetro. Eu sou o Eric, também com alcunha de Ozzy. E se chiar resolvesse, sal de fruta não morria afogado. Olha aí. Ai, ai. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje com Ozzy. Não é esse Ozzy que vocês estão pensando, o que comeu morcego, é outro Ozzy. E nós vamos falar sobre uma banda chamada Tool. Acho que até por sugestão do Ozzy, né? A gente vai falar um pouco sobre o que é Tool, que banda é essa, quem são essa galera. E depois da vinheta, obviamente... É isso aí. Ozzy, acho que pra começar, cara, assim, até pra pontuar o ouvinte, fala um pouco de você, cara, porque eu e o Goya, a galera já tá cansada de saber quem a gente é, e você é um convidado que tá vindo agora, um ouvinte do podcast. Era pra ter participado de um outro episódio nosso, não deu, mas ele insistiu e voltou, e estamos aqui não pra falar de Pluto, mas de Tool. Vamos lá, quem é o Ozzy na fila do pão? Eu sou o Eric, usando a alcunha de Ozzy. Sou engenheiro de áudio, trabalho com produção musical, né? Fiz produção musical em 2009, mas eu não sou atuante na área. Só trabalhei com dublagem, trabalho com finalização, trabalhei com varejo, essa parada, né? Áudio nesse sentido. Uhum. Sou fã de Tu desde os primórdios de 94, quando eu tinha 10 anos. Eu ouvi um CD e fiquei apaixonado pela banda, né? E desde então, durante muitos anos, eu ouvia Tu literalmente todos os dias, pelo menos um álbum inteiro por um período. Uhum. Né? Hoje eu tô ouvindo um pouco menos, né? Eu tô dando espaço para outras bandas, mas Tu sempre teve um lugar especial na minha vida. Uhum. Né? E basicamente é isso. Eu sou de São Paulo, né? Mais precisamente de uma cidade chamada Taboão da Serra, que é... Para quem pega BR-116 e vem em São Paulo, você vai acabar cruzando por ela, né? E sou colega do Goya de magia, sou aluno dele de magia noquiana e tamo aí. Mas no rock. Mas cara, posso te chamar de Ozzy ou de Eric, né? Pode me chamar de Ozzy. De Ozzy, beleza. Ozzy, você falou né, que você conhece o Tu lá do começo, né, assim. Uhum. Eu acho que pra quem tá ouvindo, né, Tu não é uma banda mega popular, assim, pra muita gente, como, por exemplo, sei lá, Beatles, né, vamos dizer assim, né? Sim. Eu acho que até pra jogar pra galera, assim, você podia falar um pouco sobre a banda, né? Fazer uma introdução sobre a banda e a gente vai depois questionando e conversando sobre. O que você acha? Claro. Tu é uma banda americana da Califórnia, que começou a ser formada em 89, né? Eu até deixei anotadinho aqui que eu fui falando, eu preciso lembrar dessas datas, né? O primeiro baixista foi o Paul D'Amour, né? Mas tirando o baixista, que hoje é o Justin Chancellor, a banda continua a mesma desde a criação até os dias de hoje. Eles ainda estão tocando, tá? São 4 integrantes. O Danny Carey, que é o nosso baterista telêmico, né? Que ele é telemita. Adam Jones, que é o guitarrista, artista plástico, criador da maioria dos clipes e das capas dos álbuns do Tool,
né? Amigo de muita gente famosa, trabalhou no Alien, trabalhou. Ele é especialista em stop motion. Então, assim, o cara é extremamente criativo, né? O Justin Chancellor, que é o baixista, e o Maynard, que é o vocalista, um dos caras no palco mais loucos que a gente conhece, né? A banda tem ao todo 5 álbuns oficiais, assim, que eles de estúdio. Eles têm um álbum ao vivo e tem uma coletânea que foi lançada em 2001 que junta alguns covers, como o cover de No Quarter do Led Zeppelin, alguns relançamentos ao vivo de músicas ao vivo e basicamente a história da discografia é mais ou menos essa, assim, a cronologia, né? A construção da banda, né? Os primeiros álbuns eram bem mais crus, assim, bem mais puxado do heavy metal. E foi evoluindo para uma música mais trabalhada, com um pouco mais de contexto, né? E bastante polirritmia, bastante agressividade, vocais bem agressivos, né? Letras densas. E o Tool é uma banda que eu digo que você precisa ter maturidade para você ouvir, né? Quando você ouve apenas por ouvir das primeiras vezes pode ser legal, mas para você consumir você precisa ter uma certa maturidade para isso. Muitos amigos meus na antiga eu apresentei, ouve isso, né? Rola tipo, legal, tal, e que hoje, né, tipo 15, 20 anos depois chega para mim e fala: "Cara, ouvi tu e é muito bom". Né? Então eu acredito que todo mundo deveria ouvir tu pelo menos uma vez na vida. Então, o pessoal, deixa eu te aproveitar e te fazer uma pergunta. Pergunte. Eu não sou das pessoas que mais conhece Tool, Certo? né? Admito a minha ignorância. Claro. E aí eu vou fazer o papel da turma que não conhece Tool e que está ouvindo esse programa pela primeira vez. Tá. Porque do pouco que eu vi de material referenciando a banda, uns comentam que, no geral, é um som mais... Não é que seja depressivo, mas é um som pesado e reflexivo. Isso. Né? Você tem como comentar um pouquinho sobre isso? Tenho sim. A ideia... Por que, por exemplo, a banda era para ter outro nome? Era para se chamar Toolshed, né? Com S-E-H no final. Mas só que os caras chegaram à conclusão de que não. Eles queriam ser uma ferramenta, porque eles acreditam na ideia da lacrimologia, a ciência do choro, como terapia. Né? E aí que consiste na evolução explorando a dor física e emocional. Então as letras, elas têm essa função mesmo, de ser reflexiva, sabe, de ser denso, para atingir, para tocar as pessoas no âmago mesmo do problema, né? Por isso até que eu digo que as pessoas precisam ter maturidade emocional para poder ouvir tu, né? Porque se você se apega, se você vai ouvir as letras mesmo, em certo aspecto chega a ser catártico, né? Tem uma música, por exemplo, que chama Prison Sex. Ela é do álbum Undertow, se eu não estou enganado. Isso. Ela é do Undertow de 93. Ela aborda esse tema de abuso infantil, né? Apesar da história dizer que foi o Maynard que passou por isso, mas não, na verdade foi a mãe dele que passou por isso, né? Então ele tinha um relacionamento complexo com a mãe, né? Então ele explorou isso na música e a música ela é agressiva nesse ponto. Então assim, ela é um som reflexivo mesmo, é um som pesado mesmo, né? É proposital até. Esse Undertow é o primeiro disco, se eu não me engano? Ou não? Não, o primeiro disco de todos, não sendo de estúdio, chama Salival. Ah, tá. Salival, ele é de 89 e 90. Foi bem o primeiro álbum da banda. Mas
era um álbum que juntou músicas de estúdio e música ao vivo. Aham. Né? O primeiro álbum de estúdio mesmo foi o Opiate, de 92. Ah, tá. Tá? Que Aham. lançou. Tem alguns singles, tipo Rush, Part of Me e o próprio Opiate, que Aham. são as mais famosas do álbum, né? Entendi. É porque assim, eu conheci eles por causa desse Undertow, que Uhum. é. Eu tava lendo uma vez, foi um amigo em comum, até o Goya conhece, o Edevan. Ele tinha um programa de rádio aqui na cidade, e era um Aham. programa que chamava-se Rocambole. E todas as sextas à noite, toda sexta, 11 horas da noite, ele tinha uma hora para tocar rock, sabe, na rádio local. E eu Certo. lembro que ele fazia alguns especiais, assim. Daí ele fez um especial de bandas, assim, mais undergrounds, vamos dizer assim. Daí o Sim. Tool tava no meio, cara. Daí porra, achei legal pra caramba. E o disco que ele falou lá era esse disco. Ele falou bastante da Sober, né? Que acho que é uma das músicas mais, assim, conhecidas do disco também. E do É. vídeo, né? O vídeo, ele tem esse lance de stop motion. Aí eu fiquei curioso e fui pesquisar, né? É Uhum. isso que você falou. É o guitarrista, né? Que é especialista nisso? É, É né? o Adam Jones, é. Isso. Daí eu achei legal que eles têm essa vibe, ele produzir isso. Então sempre foi muito. A banda foi muito visual, né? Nesse sentido, né? Foi. De clipe, de se apresentar também. E uma outra coisa legal que eu tava vendo também é o lance da capa do disco, né? A capa desse disco não era pra ser essa. Tipo, parece que é tipo uma costela, né? Que tem na capa, não sei. Era, É era uma pra ser uma. arte. É uma arte de. São tentáculos, assim. É, tipo isso. Era pra ser uma outra capa, né? Que daí foi censurado. O Tool foi Aham, censurado em muitos aspectos. aham, Né? Por exemplo, no o próximo álbum chama aham. A Enima. Sim, aham. Né? A Enima. Ele foi de 96. E Uhum, ele foi censurado por dois aspectos. Primeiro, porque a Enima é uma junção, eles fizeram uma junção de ânima, né, uhum, do conceito de Jung, e aham, enema. aham, Então, foi censurado por causa disso. Né? A primeira música desse álbum chama Stinkfist, que aham, faz referência a fisting. aham, Então foi censurado. Tipo, quando eles iam anunciar na MTV, eles anunciavam como Track One. aham. Tipo, então, assim, várias vezes davam essa censurada. E Ah, mesmo assim, a banda chegou no 200 da Billboard, sabe? Tipo, aham. estourou na época. Ah, porra, foda. Então, aí assim, você conhece pra caramba a banda toda, né? Eu tô fazendo um papel meio Goya, só que um pouquinho mais pra frente, né, assim. Mas esse foi o único disco que eu ouvi realmente, assim, sabe? Inclusive eu tava Undertow. reouvindo, exatamente, tava reouvindo hoje. Eu vi que eu gosto bastante das músicas que tem. E isso que você falou já dava pra perceber esse lance do som ser meio arrastado também, né? Meio Sim. pesado, mas com uma coisa mais arrastada. E tem essa pegada metal, mas não é bem metal. Não é grunge que tá. Acho que a cena forte, né? Tava rolando o grunge pra caramba, né? Assim, também naquela época. Não é isso, né? E daí, assim, e o vocal era muito diferente, cara. A única coisa próxima do vocal que eu consegui fazer uma referência, assim, ouvindo hoje, foi o vocal do Korn, por exemplo. E ainda assim, não é tão parecido, sabe? Mas, assim, alguns aspectos, assim, eu achei interessante. E, Sim. né? E a Durante outra. uma O Tu é prog metal, né? É mais isso. Hoje em dia eles são conhecidos mais como prog metal, mas Aham, durante os anos 90 eles não tinham uma definição muito boa, muito fixa, né? Já foram chamados de heavy metal, de nu metal, de industrial metal, de artistic metal, vários tipos de coisa. Então hoje eles são mais voltados tem essa referência como alternativo e uhum. o Goya falou, esqueci o termo. O Prog Prog metal. prog metal. metal. Uhum. Prog Então, metal. até acho que porque também, Ozzy, esse termo prog metal, ele não é tão antigo, né? Ele é mais, tipo assim, 2000 pra cima, não é? É usado mais assim? Na verdade, não. Ele é um, Não? ele é um termo mais antigo, Uhum, mas porque ele veio do rock progressivo, né? uhum, Desde o Yes, desde a galera dos Virtuose.
né? Então, assim, tinha o rock progressivo, né? O prog metal, ele é mais novo porque ele não é tão virtuoso assim, né? Uhum. Eu vejo como que ele não é tão virtuoso, né? Entendi. Ixi, minha câmera deu pau aqui, deixa eu ver se aconteceu. Então, é que eu percebo assim, Fala aí. o lance do prog, que eu perguntei se é um termo mais recente até, pelo fato de, tipo, por exemplo, que nem a gente tem, talvez chegou pra mim mais recente, né, assim, mas as referências de rock progressivo que eu sempre tive, né, essas que você citou, né, de Aham. Yes, Emerson, Lake and Palmer e outras coisas. Sim. Quando eu ouvi coisas, por exemplo, como Queen's Reach, acho que é Queen's Right, uma coisa assim, né? Queen's Right. Isso, Queen's Right, até o Dream Theater, né? Bandas assim, que daí Aham. falaram, essas bandas aí são... eles são meio prog, mas ao mesmo tempo não é igual aquele prog que você ouvia, né? Mais pesado, né? É uma mistura de som mais heavy metal, assim, com progressivo, né? E tal. Sim. Aí, essas coisas chegaram pra mim, tipo, 2000 assim pra cima, né? Esse estilo, vamos dizer assim, nesse sentido, né? E por isso que eu perguntei se era mais recente, porque geralmente é assim, né? Nos anos 90 lá você teve. Bom, você trabalha com produção, você deve manjar muito mais que eu. Mas nos anos 90 a gente teve esse movimento que veio lá das bandas alternativas, né? Do Grunge, do Nirvana e tal, que são bandas totalmente diferentes, né? Você pegar Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, são bandas do mesmo período, mas que fazem sons diferentes. E se você parar pra analisar depois o que veio depois disso, assim, New Metal, né? As bandas de New Metal, desde Korn, sei lá, até o Faith No More tem uma pegada meio assim. E ninguém sabia como denominar isso, né? Veio uma denominação depois, por isso que eu perguntei, porque geralmente acontece a parada e alguém vai lá e rotula, né? Assim, não sei se seria mais ou menos nesse sentido, sabe? Daí dá a impressão de que o Tool teve essa pegada. Eles fizeram um som que ninguém sabia definir o que era, de repente lá na frente, não, isso é metal progressivo, né? Tipo, ficou nesse gênero, assim. É mais ou menos isso. Fala, Goya. Não, é que eu acho assim, Opa. eu acho que tem... Oi? Desculpa, não. É que meu microfone estava desligado. Ah, não, Pode voltou. falar, Goiás. É que eu acho assim, na realidade, o pessoal tem muita maneira de rotular tudo já de cara, assim. Sim. Uhum. E na real, do que eu conheço, assim, das minhas épocas de música, de ouvir progressivo e tal, o progressivo mesmo, ele sempre já teve uma pegada mais pesada, né? O próprio Pink Floyd não é considerado uma banda muito levinha, não, Sim. né? O Exatamente. pessoal já tinha uma pegada. Próprio King Crimson, não são bandas assim, Rush mesmo, Uhum. né? Não são bandas assim, tipo, o sonzinho basicão. Yes tem um monte de coisa que é quebradeira. É. E só que eu acho que o pessoal vai muito, assim, essa coisa do prog metal, tipo, aquelas classificações meio bobas, eu acho, né, pelo menos, Uhum. tipo, progressivo melódico, metal melódico. Tem muito Cara, disso. não tem. Cara, Led Zeppelin tinha metal melódico, Nazaré tinha metal melódico, Uhum. né? Metal é metal, sabe? E acho que o progressivo também. Agora, o que me interessa, o que me chamou muita atenção no Tool, no pouco que eu vi, que o Tool eu não cheguei a ouvir discos inteiros, mas aquela coisa de você ir ouvindo playlist para dar a sapiada no som geral da banda. Aliás, uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo que é ouvir o disco inteiro para ter ideia do som, o Tu é uma banda que eu acabei não fazendo isso e eu sinto que eu preciso fazer, porque na realidade, assim, uma das principais características que eu percebi no som deles, mesmo esse pipocado, assim, é que na realidade eles têm uma textura no som muito interessante. Tem. Então eles tiram os timbres diferentes, Uhum. tem assim uns efeitos muito... É que não é efeito, né? Tipo assim, o pessoal acha, efeito é coisa de estúdio pasteurizada. Não, para mim é um efeito que está contribuindo ali com o som, é um troço É um pensado. timbre, né?
Uhum. É timbre mesmo, a construção do timbre e construção da sonoridade da banda, né? Uhum. E uma das coisas que me chama a atenção é que ouvindo eles soltos, me lembra Rage Against the Machine. E eles têm, né, uns contatos ali, não tem? Tem. Nos anos 90, tinha comentado do pessoal do Grunge, ele Uhum. era um grupinho, assim, tipo, um era amigo do outro. Então eles eram amigos do pessoal do Deftones, do Uhum. pessoal do Rage Against. Inclusive, eles tocaram juntos. O Maynard tocou no Rage Against. Ah, tem O participação do Deftones também, né? Tem participação Tô do ligado. Deftones. O Tom Morello apresentou o baixista. Foi tipo, o contato, o Tom Morello apresentou o baixista. é, então, assim, é uma panela. Eles, Uhum. tipo, a sonoridade fica mesmo muito próxima ali, né? Mas o Goya tinha falado do timbre. O Tu, ele realmente, ele construiu ao longo da carreira um timbre muito próximo, que quando você ouve bandas que se basear, tipo, tem o Tu como referência, você consegue falar, isso é meio Tu, Uhum. sabe? Isso é muito parecido, ó, isso lembra, sabe? O tipo de construção, o tipo de divisão rítmica, o tipo técnico da guitarra, o timbre da guitarra. Então você consegue encontrar e consegue definir. Fala, ó, isso parece Tu, sabe? Isso parece. Se você for um cara mais caxias, você fala assim, isso parece o Tu, mais ou menos daquele álbum X. Uhum. Isso. Dá pra rolar isso também, dá pra rolar. E até uma pegada meio Tom Morello, às vezes na guitarra também tem, Tem. usando muito pitch shifter, coisas assim, né, durante solos. Sim. Você vê que rola uma influência aí mista, né? É. Uma influência forte do Tu é King Crimson mesmo. Os Ah, caras são fãs do King Crimson, até fizeram uma turnê juntos em 2001, né? É, e é bacana, assim, porque você ouve King Crimson e é a mesma coisa. Você ouve King Crimson, você fala, putz, isso é muito Tu. Mas uhum. na verdade não, né? O Tu é muito King Crimson. Cara, Né? você tá falando disso. Eu tava ouvindo King Crimson ontem, cara. Olha aí, acabou a energia em casa por causa de umas coisas que estavam mexendo Na rede na elétrica rede aí. elétrica e a gente ficou sem internet, cara. Depois, por causa que rompeu alguma fibra, né? Aí o que, Aham. que eu falei? Porra, hoje em dia a gente ficar sem internet é uma bosta, né? Tipo assim. Sim, exatamente. Porque a gente depende muito, né? Minha TV, por exemplo, só tenho coisas na internet. Aí eu Aham. tenho um monte de DVD, minha sorte. Aí eu falei, vou passar o tempo aqui, vou botar um DVD do King Crimson que eu tenho, que é o Eyes Wide Open, que é um DVD Aham. duplo, né, Sim, manja? Que é um sim. show na Inglaterra e um show no Japão. E com aquela formação que é putz, o Robert Fripp na guitarra, né, que nunca saiu, o Adrian Belew, né, guitarra e voz, que é o Pat Mastelotto na batera e o baixista que é aluno do Tony Levin, eu não lembro o nome. Mas é essa formação um pouco mais 90, vamos dizer assim. Já tinha Sim. saído o Tony Levin e o Bill Bruford, né? É a formação que eu mais gosto, assim, mas eu gosto bastante do Bill Bruford com o Tony Levin junto, que é os Aham. anos 80 ali. E daí, cara, você falando disso, mano, eu tava ouvindo ontem aquela música Vroom, eu não sei se é assim que pronuncia. Eu falei, caralho, que som pesado, né, diferente, né, do King Crimson tocando. E agora você falando do Tu, eu falei, caralho, é muito parecido, cara, assim, a ideia. A sonoridade, o timbre, né, que nem o Goya colocou. O timbre de guitarra, cara, você vê assim, tipo, da guitarra suja, esquisita, sabe? Assim, é um drive estranho, né? Porra, Sim, sim. agora que você falou, eu, tipo, liguei as coisas, cara. Eu falei, caraca. Foda. Sim. Você vai pegar o King Crimson, você vai ver o Tu mais ou menos nos anos 90, ali até o Aenima. Aham. Porque aí o que acontece? O Tu gravou os CDs, os álbuns até 96, Uhum. né?
De 97 até 2000 e 2001, mais ou menos, eles tiveram umas tretas de contrato, de gravadora, de produção, Então, assim, os caras ficaram meio off, né? Cada um foi fazer um projeto paralelo. Então, a Perfect Circle, o Maynard foi pra Perfect Circle, que é uma união também do baixista do Smashing Pumpkins, do guitarrista do Smashing Pumpkins. Acho que a Darla também, a baixista, tava lá, né? O Danny Carey, que é o batera, foi pro Pygmy Love Circles. Então ele tava, que é um som um pouco bem diferente, é um som bem mais hard rock, assim. Então cada um foi fazer o seu projeto paralelo. O Tu ainda existia, o Tu nunca acabou, né? Mas deu uma amortecida. 2001 eles lançaram, por insistência da crítica, né? Eles lançaram esse pacote com que chama Salival, tipo um revival do Salival, assim, com um monte de coisa nova, umas coisas de diferente e tal. Uns covers. Aí depois eles foram pro Lateralos, que na minha opinião é o melhor álbum do Tu. Então, se vocês quiserem ouvir o Tu, um álbum inteiro da cabeça ao rabo, ouçam Lateralos. Né? Depois disso, vocês podem ouvir os outros e tal, mas aí o Lateralos... É o álbum de entrada pro Tu. Pra mim, na minha opinião pessoal, é o álbum de entrada do Tu, é o meu preferido. Eu acho que é a ponta da montanha. Eu acho que ali foi o ápice da maturidade musical da banda, né? Daí depois tiveram os outros que pra mim deu uma caída, foi tipo, continuou sendo Tu, continuou sendo bom, continuou sendo legal, mas o que mais me bateu foi o Lateralos, né? Que é o Lateralos é de 2001, né? Esse aí, a capa foi feita pelo Alex Gray, né? O Lateralos e o 10,000 Days foi feito pelo... Ele é o que tem Schism, não é? Essa é a música de entrada, o Schism. Aí tem o Parábola, que é o nome, um dos carros-chefes da banda, né, desse álbum. E o Lateralos, que é o grande Fibonacci, é a música feita por Fibonacci, assim, que também é um som incrível, né? Mas esse disco eu não conheço. Eu dei uma... Peraí. Então outra coisa interessante, até 2019 eles não tinham música nos streamings, tá? Olha aí. Não tinha. Eles tinham... Antes falavam que foi uma questão pessoal da banda, não sei o que, mas não, foi uma treta de contrato de gravadora que eles não podiam colocar as músicas no streaming. Aí, 2019, um pouco antes do lançamento do último álbum, eles colocaram, tipo, você abriu o streaming e tava lá os álbuns todos. Então agora a gente tem lá a parada toda lá. O acesso. Esse Lateralos aqui é o que tem tipo um desenho de um homem todo. É esse aqui, né? Deixa eu ver aqui. A capa dele. É esse mesmo, apareceu aqui. É que não tava carregando. Não vou salvar já pra mim conhecer. Esse eu não conheço. Eu ouvi alguma coisinha desse álbum de 2019. Que é o... Cadê aqui? Fear Inoculum. É isso mesmo. Fear Inoculum, isso. Mas eu ouvi assim, uma coisa ou outra muito por cima. Quando lançaram, cara. Se eu não me engano. Ou fui ouvir depois, sabe? Alguma recomendação. Eu devo ter ouvido depois, porque a música não tava no streaming, então eu devo ter ouvido depois. Mas eu, assim, dei uma pinceladinha só, não escutei muito, assim, não. Pra mim, esse álbum não foi muito legal. Eu gostei, tipo, como fã, sempre aprecio o trabalho deles, mas eu achei o álbum... Eu achei que não era a mesma coisa. Assim, refletia a idade da banda. Tipo, reflete. São os caras maduros pra caramba que chegaram no seu ápice e construíram um álbum pros fãs. Né? Mas não me agradou muito. Eu acho que, pra mim, soou como uma mistura de tudo que eles já fizeram e lançaram um álbum com músicas de 10 a 15 minutos. Então, assim, pra mim não rolou muito bem.
É legal, assim. Tanto que, assim, até hoje eu acho que eu não eu ouvi esse álbum inteiro uma vez ou duas. Uhum, Não é um som que, tipo, putz, eu ouvia sempre, sabe? Que nem os outros álbuns. entendi. Ah, então, eu ia falar uma outra coisa aqui. Eles também, você podia falar, já que você é o manjão aí do Tu, você podia falar sobre o lance que a gente estava falando no começo, sobre os videoclipes, né? Aham. Que o guitarrista fazia essa produção, né? Pelo que eu entendi, assim, essa parte visual da banda, né, cara? Que acho que é uma coisa que chama muita atenção, né? Sim. A parte visual da banda é um processo à parte, porque além do Adam Jones, que é o guitarrista, que fazer essa parada toda, eles tinham performances muito visualmente agressivas. Por exemplo, o Maynard nos shows, s- geralmente ele tava vestindo alguma coisa. Então ele já subiu no palco com o corpo pintado de várias coisas, vestido de mulher, usando sutiã, né? E uma vez eu não sei se ainda tem no YouTube, mas tem uma vez que ele estava cantando e um fã subiu no palco. E o Maynard, ele é campeão de luta greco-romana e faz jiu-jitsu brasileiro, né? Ele gosta de jiu-jitsu brasileiro. Ele me agarra o cara, dá uma chave no cara e continua cantando. Deita no Cara, chão com o cara, segurando o cara no pescoço e cantando, sem dando vários agudão e vai lá e cantando, caraca. né? E o cara, e o mais legal é o cara todo travado, comemorando, curtindo pra caramba, porque o Maynard foi lá e Apanhou do ídolo. apanhou do ídolo, assim. Então, assim, tem Caçamba. umas coisas muito legais, assim. Aí tem as questões, tem além dessas questões visuais, tem uma música do Tu, por exemplo, que eles estouram um piano. Eles pegam o piano e eles destroem o piano e vão gravando o som do piano sendo destruído. Mas Caraca. eles destroem o piano no Machado, na 12. Eles pegam uma 12 e começam a tirar e gravar isso, Meu Deus. sabe? E aí eles usam isso no álbum. Caraca. Então, assim, eles têm essa ideia. Tem uma música, por exemplo, que é em alemão. Aham. Essa é engraçada. A música em alemão, ela chama. Eu não sei falar alemão, tá? Então Aham. é Die Er von Satan, é Aham. o nome da música. Você ouve a música, é tipo um discurso nazista. Aham. É um discurso, né? E o cara fazendo discurso, só que na verdade é uma receita de biscoito Caraca. em alemão. E aí, assim, tem essas pegadas. Eles usam essa ironia, né? Aham. Durante as músicas, os shows, os álbuns, né? Coisas, eles têm essa visão, né? Que é artística também, não só visual, né? Uhum. Mas audível também, audiovisual. Os clipes são todos, a maioria deles são construídos pelo Adam Jones, muitos deles em stop motion, por exemplo, Prison Sex, Sober, né? Uhum. Os mais artísticos assim são feitos em stop motion pelo próprio Adam Jones, né? A capa dos álbuns o Salival, não, o Opiate, o Undertow, então são feitos pelo Adam Jones, né? Hum. Então, ele tá aí na ativa, né? E também com essa visão contra a igreja, eles também têm essa visão contra a igreja, Uhum. né? O Maynard, ele tinha problemas com a mãe. A mãe era muito. Ela acreditava muito em Deus, assim. Uhum. Mas ela ficou doente muito cedo, né? Hum. E ele ficava questionando por que, se você acreditava tanto, por que que você tá doente, né? Quando ela morreu, o último álbum, o penúltimo álbum da banda chama 10,000 Days. Uhum. E tem a ver com a mãe dele. A mãe dele teve um aneurisma. Aham. E do momento que ela teve aneurisma até o momento que ela morreu, foram 10 mil dias e ele usou isso como referência para o álbum. Uhum. Né? Tem duas músicas no álbum que chama Wings for Mary, que ele questiona isso. Do tipo, se o seu Deus é tão grande, por que ele fez isso com você? Hum. Entende? Então, assim, tem essas visões mais é,
antirreligiosas, assim. Mas, ao mesmo tempo, não são satânicas, demoníacas. São apenas questionadoras, né? Eu entendo assim, também pelo que eu ouvi, que eu achei bem interessante, é que o Tool não me parece uma banda, acho que até como o Rage Against the Machine, não me parece uma banda que faz isso porque quer holofote. Eles fazem isso porque eles acreditam, é um discurso, é diferente, Exato. né? Porque, por exemplo, que nem o Ozzy, o pessoal lá do Black Sabbath diz, não, é que a gente sempre que percebeu que isso tinha uma pegada comercial boa, mas a gente mesmo nunca foi atrás dessas coisas. Tudo bem que eu duvido o dó dessa afirmação, mas é que nem o Jimmy Page dizendo, eu era curioso na época, no livro dele que ele lançou de memórias aí, tem uma foto dele agora, 2005, com camiseta da OTO, e eu tenho cópia de carta dele pro Lon Milo e essa turma aí. Então, como é que ele era curioso? Me poupa, né? E acho que o pessoal do Rage Against the Machine e o pessoal do Tool, e até o próprio Muse, né? São bandas que têm, assim, uma pegada politizada, né? E eles têm um discurso na música. É que nem o próprio Waters, né? Ele tem um discurso na música. Não adianta você dizer, não, não tem. Tem, cara. É a pegada dos caras. O Tom Morello, inclusive, esses tempos, teve uma que ele deu um chacoalhão num cara que criticou ele no Instagram. Ele falou, porque foi ficar se metendo com política, não sei o que. Ele, cara, só pra você saber, eu sou doutor em ciências sociais por Harvard. Então, sim, eu sei o que eu tô falando. E você, quem que você é na fila do pão? Né? Ele deu uma comida de rabo no cara. Então, assim, eu me parece, e até acho que você é a pessoa certa pra gente perguntar isso, que eles são pessoas que têm um discurso muito bem estabelecido e muito claro de onde eles querem chegar, né? E até essa pausa de disco, assim, entre um disco e outro, que tem um período longo, além de ser uma coisa assim, para mim, caguei para você, eu faço a hora que a gente sente que tem que fazer, e não quando o mercado demanda. Acho que é a primeira coisa. E outro é eles se sentirem satisfeitos com o que estão fazendo. Para mim, é muito a imagem que passa, né? E às vezes esse fanservice aí, que foi esse último que você falou, que é um disco que tem mais assim umas colagens tal do que já foi feito antes, eu acho que é mais assim também para atender fã tal, não sei. O que você acha de tudo isso? Sim, eu acho que a visão política deles é forte. Por exemplo, tem no Saliva, no álbum de 2001, a coletânea, eles lançaram uma música que é Third Eye, tipo, terceiro olho. E o início da música é um discurso do Timothy Leary, né? Think for yourself, question authority. Então, assim, um discurso dele e eles começam a música, né? Então eles têm sim essa visão política de fazer as pessoas tipo acordarem para a realidade, né? E eu acho assim, chegou o Maynard, por exemplo, ele é um grande artista, mas ele já vocalmente falando, né, depois de tantos anos, ele já não consegue dar o mesmo punch que ele dava antes, né? E os caras, quando você ouve, por exemplo, o Fear Inoculum, que é o último álbum, você consegue ver que os caras estão tão lá, sabe? Tão presentes, estão mostrando que eles são ainda o Tool, mas você consegue ver também que não é o mesmo Tool de antes. Né? Então, é mais assim, do tipo assim, cara, é um álbum para falar pra galera que eles estão aí. Sabe? E os falando... desculpa, pode falar. Marcelo. Não, eu ia perguntar, cara, sobre os projetos paralelos, assim, do Maynard, por exemplo, que acho que, bom, pelo menos eu conheço esses dois que ele fez, assim, que é o Pucifer e a Perfect Circle, se eu não me engano, né, que você comentou.
dá pra falar um pouco deles também. E eu vejo uma coisa que nem você, até colocando ele, eu gosto muito de Faith No More, cara. Pra mim, uma das bandas, assim, mais interessantes, assim, que eu ouvi nos anos 90, assim, sabe? Desde o começo, lá quando tinha o primeiro vocalista, até o Mike Patton. E eu vejo que o Mike Patton é um cara, tipo assim, tipo assim, muito diferenciado, sabe? E o Maynard tem essa vibe também, eu acho, sabe? Que me lembra um pouco. Não no vocal, mas no jeito de fazer as coisas, né? Um cara bizarro, ao mesmo tempo. Tem umas coisas muito malucas, assim. E ele se enfia em um monte de coisa, né? O Mike Patton tem trabalho com orquestra, tem trabalho que ele canta em italiano, tem trabalho com a Bjork, cara. Porra, tem trabalho pra caramba, né? Assim. E vários projetos paralelos mantendo ainda o Faith No More, né? Que nem aconteceu com o Tool, né? E você manja um pouco desses trabalhos aí do Maynard, por exemplo, do Perfect Circle, do Pulsifer, não sei se tem outros assim, e da galera assim. Basicamente são os dois projetos, né? O Mike Patton, ele é amigo do Maynard. Eles até tocaram juntos uma época. Olha aí, ó. Eles tiveram um negocinho no começo dos anos 90 ali. Os malucos se encontram, né, cara? É tudo a mesma patota, cara. Tudo o mesmo povo. O Maynard tem essas duas. Pucifer eu não conheço muito. É uma parte que eu não ouvi muita coisa. A Perfect Circle eu ouvi muito durante um tempo. Acho bem legal também, mas é uma outra vibe do trabalho. Também tem uma letra crítica, né? Mas não tão denso quanto o Tool. Eu achei eles um pouquinho mais pop, né? Se for ver, né? Assim, mais palatável, vamos dizer assim, né? Mais comum, é verdade. O Maynard, além de tudo, ele participou de alguns filmes, né? Tipo, participações, assim. Ele Caraca. tentou trabalhar na área do cinematográfica, mas não rolou muito. Eu acho que no Quarto do Pânico, esse filme, ele aparece. Caraca. Né? Mas, assim, algumas coisas, ele aparece numa ceninha ou outra. Eu acho, assim, isso eu não tenho certeza, preciso até confirmar, mas no filme Adrenalina, eu acho que ele aparece também. Olha aí. Né? Mas então, assim, o Maynard tentou fazer essas paradas. Hoje ele tem uma vinícola, né? E ele é muito discreto na vida pessoal dele, apesar de tudo, né? Apesar do coisa, ele é muito na dele. Mas os projetos paralelos, eu não sei nem. Faz tempo até que eu não ouço a Perfect Circle, não sei nem como é que tá. Mas também tá na ativa, pelo que eu sei que tá na ativa. O Pucifer tá rolando também. Então, eu sei do Pygmy Love Circles, do Dan Carey, né? Que também é uma banda legal, que eu até já tinha citado. O Justin, eu sei que ele também tem um projeto paralelo. Deixa eu só ver aqui. Que eu sei que ele tem um projetinho paralelo, mas eu não lembro qual era. Justin é o baixista que tá agora, né? É o baixista que tá agora. Cara, tem um aqui que é tá aqui, Sons of Trunda e Pitch, de 92 a 95, mas só, bom, deve ter outras coisas. Esse aqui é tipo fonte segura chamada Wikipedia. Então não é muito confiável, né? Não, mas eu dei uma lida também no vídeo, eu tinha dado uma lida em umas coisas para confirmar e as informações até que estão batendo. Ah, cara, beleza. Tá até de boa. Não, mas aqui cita essas duas bandas só. Então, a Perfect Circle ainda tá rolando, cara. Eles deram uma pausa de 4 anos, de 2004 a 2008, mas eles estão ainda tá rolando. Olha aí. E, cara, basicamente a parte das bandas paralelas, assim, dos projetos paralelos que eu sei é basicamente isso aí. Né? Uma coisa interessante a falar também do Tool é a questão espiritual do trabalho. Né? Por exemplo, tinha comentado que o baterista, ele é telemita, o Danny Carey.
né? E ele aplicou muitas questões, muito do trabalho de Telemann, né? Muito do trabalho espiritual e tudo magístico, trabalho magístico dentro do Tool. Por exemplo, se você olhar a banda, a formação da banda no palco, né? A posição dos músicos foi tudo que ele tinha feito, uns cálculos matemáticos, magísticos para poder colocar lá, tipo, o símbolo que ele usa na bateria, né? O pentagrama lá, o hexagrama que ele usa lá, tem tem toda uma linguagem magística dentro do trabalho, né? Até a própria construção das músicas no Lateralos, né? Também tem um pitaco de magia ali, né? De ocultismo ali e tal. E acho que tem também até a primeira logo da banda, né? Que é uma chave inglesa que parece um Tô tênis, vendo aqui né? agora. Que na realidade lembra, não sei se você já fez essa associação, mas lembra a assinatura do Crowley, né? Sim, sim. Porque o Crowley assinava Alistair, ele desenhava um caralho com A, Com A, virava um né? E o caralho. Tu fez isso com a primeira logo da banda, né? Sim, sim. Pois é. Né? E outra que dá para chamar a atenção, deixa eu ver se eu tenho, se eu tenho aqui alguma referência. Que eu acho que é no Schism, né? Que é o cisma, né? Do Lateralos. Aham. Não tem um lance também meio parecido com o Hellraiser, assim? No clipe? Tem, não tem? Tem. Porque para mim isso já tem tudo a ver. Porque Enochiano, para mim, e Hellraiser tem muito a ver, principalmente o 2. Exato. Tem. O início do. Deixa eu só ver se é esse mesmo. Pra não falar besteira aqui. O. Que é um pessoal que brota do chão. Que é meu. Deixa eu ver se são os 5. Se no início tem os 5 carinhas. Eu tô olhando as logos aqui, cara. Tem uma evolução das logos que fizeram aqui, um mapinha. Mandei pro Goy aqui. Eu tô quietinho. Cadê? Mandou, onde Mandei que você me no mandou? WhatsApp. Deixa eu mandar aqui pro. Sim. E uma delas ali que é Tu e que também é Full, né? Sim. Era isso que eu ia comentar. Que tem a ver com o tarô, né? Não seja tolo, né? Ah, sim. Então, essa Don't be música a do fool. Schism é assim. O álbum todo, de certa forma, ele trabalha o Lateralos, ele trabalha a questão. Eu entendo assim. A minha concepção do trabalho. É uma evolução como um crescimento pessoal mesmo. Então, assim, você tem lá os primeiros álbuns que eles são mais crus, mais brutos, sabe? Mais pesados, mais sujos, né? E você tem uma evolução no trabalho, na arte e na espiritualidade do trabalho também. O Lateralos, para mim, é o ápice do negócio. E os clipes, eles também têm a ver. Se você pegar o Schism, se você pegar o clipe de Parábola, né, você vai ver essa evolução, esse trabalho espiritual sendo feito, né? Tanto que no Parábola, né, no Lateralos, né, você tem frases do tipo a dor é uma ilusão, né? Você tem coisas desse sentido, e você vê no clipe o cara transcendendo da vida mesmo, sabe? Abandonando o que é profano, sabe? E ascendendo mesmo contra a vontade. Tipo, eu acho que é interessante o trabalho, eu acho que vale a pena ver, assim.
Massa. Tem um. Boa. É, e eu vejo assim, como eu falei, para mim é muito interessante observar a banda como um conjunto aí que ideias vão se somando, né? Sim. Então, e acho que tem muito isso aí, porque você consegue ver que a música ali não é uma que não é só a música, eles têm muito esse apelo audiovisual, Uhum. né? E a experimentação, que é um troço bem louco, assim, né? Sim. De você parar para perceber. E de repente tu é daquele tipo de banda que não vale que às vezes não é tão legal você só ouvir quanto ver e ouvir. Sim, né? Sim, sim. Recomendo vocês assistirem o clipe de Parábola. Assistam o clipe de Parábola, o Uhum. oficial, que ali tem inúmeras referências mágicas ali. Inúmeras. Parábola. Parábola. Uhum. É um que vale a pena. E aí, se vocês forem ouvir só o álbum, ouçam o Lateralos. E aí, depois disso, vocês podem começar lá de baixo e subir de volta. Você acredita que o Lateralos é tipo o Dark Side of the Moon deles? Eu acredito. Sim. É o Dark Side of the Moon deles. É o Black Album deles. É. Massa. Boa. É massa, porque daí até pra quem tá ouvindo o podcast, pega uma referência de, pô, gostei, quero começar a ouvir, né? Que eu escuto primeiro, né? Dá pra... Eu posso até falar mais ou menos de cada álbum. Ah, se eu quero ouvir solto, Aham. tá? Eu quero ouvir solto, não quero ouvir o álbum todo, então eu vou ouvir um pouquinho de cada coisa. Recomendo, por exemplo, do Opiate, do primeiro, né? Uhum. Rush, Part of Me e Opiate mesmo. Essas três eu acho que são legais de ouvirem soltas, né? E se Uhum. curtir, ouve o resto. Massa. Tá? Do Undertow, Prison, Sex e Sober. Né? Sober é o arroz com feijão da banda. Quem ouviu Tu vai ouvir Sober, né? Eu acho que é uma das músicas que mais fizeram cover foi Sober. Uhum. Do Enima, a própria Enima, Stinkfist, 4, 6 and 2 e Third Eye. Eu acho que são essas músicas mais legais. Uhum. Fora que o nome Enima já tem uma conotação bem sacana, né? Ah, sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Lateralos, Schism, Parábola e Lateralos. Eu acho que para o povo que quer conhecer Tu e quer começar alternativamente, pode começar por aí. Eu, particularmente, essa é a música que eu mais gosto. Falo assim, qual a música que você mais gosta do Tu? É The Patient, Uhum. do próprio Lateralos. Essa, para mim, ao concurso de todas as músicas mais legais. Uhum. Né? 10,000 Days. A gente nem falou muito do 10,000 Days. 10,000 Days, o Maynard nomeou esse álbum por causa da mãe dele, né? Eu acho que é um disco mais melancólico da banda. Eu acho que eu acho que tem muito a ver com a morte mesmo. O Lateralos é uma ascensão e o 10,000 Days é a morte mesmo, é a carta Uhum. da morte, a transformação, a transmutação, é a morte antes do renascimento ali, né? Então, ó, o 10,000 Days eu recomendo The Pot, Jambi e Wing for Mary, as duas músicas, né, na sequência. Uhum. E o Fear Inoculum, que é o último, tem o Tempest, que em vez de ter um T, é um 7, né? Então, Tempest, eu acho que é a mais legal do álbum, né? Eu acho que não é tanta fritação é, é, do que as outras músicas, e acho que é mais legal, Uhum. né? Mas. E só falando pro ouvinte aí que geralmente as músicas têm 10
15 minutos, né? Sim. Você não tem, dificilmente você terá músicas de 6 minutos, 5 minutos. Então, Né? assim, as músicas são longas. Mas, assim, são músicas longas gostosas de ouvir. Sim. Fáceis de ouvir, não são músicas difíceis de ouvir. Uhum. Né? Eu tava ouvindo uma hoje, cara, que me chamou a atenção, que eu não, do Undertow lá, que é acho que é Bottom o nome. Bottom, é isso mesmo. Ela é bem longa, cara, também, e eu achei muito foda esse som. Depois você deve conhecer aí, não sei Você se... vai ouvir, se você for acompanhando, se você quiser ouvir a sequência dos álbuns, você Uhum. vai entender a evolução das coisas. Você acha legal e você vê que o próximo álbum é legal também, mas é literalmente uma evolução daquilo que você já ouviu. Ah, que legal. Né? É uma música, são músicas mais trabalhadas, Uhum. são músicas mais bem compostas. Uhum. É legal, assim. Eu acho que é uma experiência bacana. Vale a Eu vou ouvir esse Lateralos aí, que eu já até salvei. Porque, que nem eu falei, eu escutei o Undertow só e pinceladinhas de algumas outras coisas, assim, sabe? Mas, e esse disco realmente, ele é bem mais cru, né? Não sei se for, né? Mas assim, você escuta ali, tipo, é legal, mas é mais cruzão, assim, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas é legal, gostei. Valeu a referência. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. E eu vou puxar sempre a sardinha pro Lateralos, que é o meu preferido, né? Então... A gente já entendeu, né? Já ficou clara. Nem parece. Vai terminar o programa falando assim: quais são as considerações finais, né? O cara, ouçam o disco Lateralos. Ouçam Lateralos. Começa assim, por esse. Façam, chega assim, não vai fazer mais nada durante o dia, façam um café. Ou coloca aquela dose bem legal de que você gosta de beber. Né? Desliguem os telefones e os aparelhos, apaga a luz, põe o fone ou coloca no seu som preferido e ouçam da cabeça aos pés. Mas... tem alguns álbuns que eles têm umas músicas escondidas no final, assim. Né? Eu acho que o Undertow tem. Né? Termina a última música, aí vai passando um tempo assim, aí tem outra música. Coisa. Eu acho que tem. Eu não lembro agora, cara. Eu acho que tem sim. Tem sim. A última música não sei, Disgusted, uma coisa assim. E ela é longa, mas ela é longa justamente por causa disso. É porque chega no finalzinho assim, tem uma sequência grande assim, de silêncio para chegar na música. Massa demais. Mas, não, e tem um disco que tinha isso, não sei se você sabe, não sei se eles usam essa técnica, mas, por exemplo, tinha a trilha sonora do Arquivo X, que na primeira música você voltava a tempo negativo no CD. Então você voltava menos 5 minutos e aí tinha uma música lá. Se você punha o disco tocar, por exemplo, no aparelho de CD, ele tocava do minuto 0 para frente. Aí você tinha que pegar o rewind, voltar 5 minutos e daí tinha uma música inteira ali dentro. Olha aí. Olha só, que legal. Não sabia não. Na trilha, quem tiver o CD da trilha sonora do Arquivo X original, tem uma trilha inteirinha do David Bowie dentro, é uma música inteira, escondida. Cara, mas deve ter isso aqui já, deixa eu ver aqui, ó. Hidden Track, ó. Tem aqui, ó. Mark Snow, Material, Nick Cave, tem que achar. Aqui, ó, os caras são malucos, né, cara? Eu acho muito engraçado. E esse lance de faixa escondida foi uma parada usual pra caramba. As coisas dos anos 90 tem muito isso aí, né? Não sei se faixa ainda... escondida, faixa ao contrário, né? Tipo, um monte de gente fez isso. Não sei se hoje em dia ainda rola, né, cara? Porque antes você comprava uma mídia física, né? Hoje em dia, com o lance dos streaming, não sei nem se você vai ter que esconder dentro de uma faixa, né, mesmo, né? Não sei como é que fica um negócio diferente. Não, hoje até dá pra fazer, né? Mas eu não vi mais nada falando disso, não. É que assim, o que acontece? Na minha visão, o pessoal parou de apreciar a música. Então, assim, essas coisas é pra quem aprecia. Né? São essas coisas que você coloca lá a mídia física,
né, na época do vinil ou na época do CD mesmo, você coloca lá, sabe, você ouve, e aí você descobre um negocinho, você vai, sabe, vai Uhum. experimentando. Hoje em dia, a música ela ficou muito comercial mesmo, É. né? É muito lançamento, é muita coisa, é muita produção. Antes você tinha os álbuns que você tinha um álbum, depois era um ano depois, a galera ia lá, produzia mais, lançava, demorava para chegar e chegava, e você Uhum. tinha que consumir aquilo inteiro, porque só tinha aquilo, Aham. né? Para depois daqui, tipo, 1, 2 anos ter mais outro, É né? Então verdade. hoje em dia não, hoje em dia uma banda produz, sabe? Daqui a pouco ela tá tendo que lançar um outro álbum de novo. Então, você vê muita banda lançando de uma em uma. Uhum. Lança uma música, depois lança outra, né? Eu, por exemplo, teve uma banda, Tesseract. Eu sou muito fã do Tesseract. E eles passaram um período lançando música de uma em uma, Uhum. né? Então, para depois lançar um álbum fechado, né? Entendi. Tesseract, Leprous, as bandas de prog mais atuais estão fazendo isso. Uhum. Eu tava ouvindo, tem um disco do Placebo atual, que é o Never Let Me Go, acho que eles lançaram ano passado, que eu gosto bastante de Placebo, né? Uhum. E eles lançaram assim, eles lançaram uma música, depois lançaram outra, e de repente lançaram um EPzinho com essas músicas, assim. Daí depois saiu o álbum mesmo, sabe? Daí eu até falei, nossa, álbum novo. Daí eu falei, é um EP, né? Pouquinha coisa e tal. De repente lançaram um álbum mesmo. Acho que é esse nome, deixa eu achar aqui. É uma técnica de mercado nova, justamente para você poder prender a audiência, É, né? Então, assim, hoje o mercado musical tá muito para esse lado. Never Let Me Go mesmo, isso mesmo. Ainda mais agora que as produções elas não são tão grandes, elas não demandam de tanto espaço físico, as pessoas podem produzir em espaços menores, Uhum, então elas estão produzindo mais, né, em quantidade e diminuindo o tempo de lançamento, né? é Mas verdade. isso, em contrapartida, tira um pouco da magia de você ouvir música. Porque você não aprecia mais, é difícil você apreciar. A gente que é mais velho de guerra, a gente tem ainda esse hábito de colocar um álbum, de começo ao fim, ouvir e tal, mas hoje em dia você bota no shuffle e bota no carro e sai ouvindo um monte de música aleatória. É, é bem E aí isso você mesmo. gosta de uma coisa, e aí acontece, você gosta de uma coisa do tipo, legal, aí você marca aquilo que você gostou. Né? Eu ainda tenho esse hábito de gostei da música, eu vou lá ouvir o álbum da música para ver se o resto é legal também. Uhum, Né? E assim, acontece muito de não ser tão legal quanto a música que eu ouvi, né? Então tem muito disso, né? uhum. Isso é Hoje. verdade, cara. Eu faço isso com filme ou série. Eu tô assistindo, de repente toca um negócio massa, eu vou lá procurar. Aí, pô, gostei disso aqui. Daí eu vou procurar a banda, daí, porra, não é tão legal quanto aquela música ali, sabe? Cara, eu fiz muito isso, cara. Tinha umas séries que foram bem legais nesse sentido de ter umas músicas que você fala assim, nossa, cara, que som legal, e aí você vai atrás. Teve uma série, qual foi que eu fiz isso muitas vezes? Acho que foi American Gods, Uhum. que tinha uma trilha legal, assim, no final. Sempre tinha uma música diferente no fim, e aí ia atrás do som, assim, era Uhum. legal pra caramba. Sim, aquela série Dark, né, alemã, tinha uma trilha sonora bem interessante Sim, também. verdade, verdade, E altas verdade. coisas eu fui procurar. Daí, assim, tem coisas que são bem específicas, tem coisas mais antigas, assim, que toca Tears for Fears e tal. Mas tem umas coisas que eu não conhecia, umas coisas meio melancólicas, até meio eruditas, assim, que eu achei legal pra caramba, cara, assim. E vendo, né, é muito legal fazer esse tipo de coisa, assim, sabe, também, né? Ah, Mas eu sou desses que nem. Eu, igual a gente já falou bastante disso aqui no podcast, de sim. escutar álbum inteiro mesmo, sabe? De pegar o álbum, ouvir inteiro. E é como se fosse. Pra mim é como se fosse um livro, um filme, sabe? Assim, eu penso dessa forma, né? É aquele trabalho lá que a pessoa tá mostrando pra você, né? Então você não Uhum, vai ler um capítulo do livro, né? Ou ver uma cena do filme, né? Você vai assistir inteiro, né? É sim. mais ou menos esse pensamento, assim. Mas legal. É, e valorizar o trabalho do cara também, né? Aham, com certeza. Valorizar. Ai, massa. E aí, galera, temos um episódio? Ah, com certeza. Temos aí um episódio, uma banda nova, inclusive aqui para finalizar, eu mandei para o Marcelo Sim. para colocar.
tem um cara que a gente escuta muito, você deve ouvir também ele por aí, que é o Rick Beato. E o Rick Beato, ele tem um episódio, o episódio 41, o que faz essa música ser grande, é justamente a análise de parábola. Olha aí. Um episódio de 23 minutos comentando a música. Ah, ótimo. Massa aí. Já fica a dica. Rick Beato? Isso. Eu mando pra você o link. Ele é um produtor, cara, ele é músico americano, acabou trabalhando depois com produção, assim. E hoje em dia ele tem esse canal no YouTube que ele fala sobre música em geral, assim, produção de música, como que é. E ele tem esse quadro, né, o que torna essa música grande, né, grandiosa. E ele faz isso com várias músicas. Desde, sei lá, que nem Tu agora, até coisas dos Beatles, Police, ou até uma banda que nem aquela Kate Bush, né, por exemplo, né, que tocou Running Up That Hill, né, pra caramba, então ele analisou também. Então, e é legal que ele, como ele é músico, ele vai colocando, ele vai mostrando, esse piano que tá rolando aqui, ele toca. Agora escuta só a guitarra, o que a guitarra tá fazendo, a construção. E ele vai... E esse é o detalhe, né? Como ele é produtor, ele consegue os master dessas loucuras. Exato. E aí ele vai tocando isolado, né? Aqui tem um baixo aqui, o baixo nessa seção da música, ele fez esse trabalho. Sim. Inclusive, cara, vendo ele, eu descobri que o Oasis tem muita coisa, cara, na gravação. Que pra mim, eu acho legal o Oasis, mas eu ia ouvir, parecia que era sempre a mesma coisa, aquele som assim, na cara, que sem definição, sem dinâmica nenhuma, sabe? Daí, de repente, você vai ouvir e você fala, porra, tem umas 3 guitarras gravadas fazendo coisa diferente, sabe? Pra chegar naquele som, sabe? Eu falei, olha aí, cara, os caras são massa. Eu achei interessante. Mas bom legal, não. Você pegar uns stems assim de áudio de música aberta e você ir ouvindo é legal, assim. Você começa a ver a construção das músicas. Aí o grande segredo é a mixagem e a master, né? Se a mix consegue deixar tudo isso aparente de uma forma legal, né? Aí é outra coisa, senão realmente vira uma massa sonora, vira uma maçaroca de música, né? Mas o Oasis tem sim, o Oasis tem um trabalho bem legal pra época. Sim, né? Isso é verdade. Ô, Ozzy, só então pra gente finalizar, cara, querendo agradecer aqui, muito obrigado pela presença. Já fica as portas abertas para mais papos. Nesse papo que a gente teve contigo aqui, eu já fiquei pensando agora da gente gravar um episódio só sobre masterização, mixagem, produção de música, assim, sabe? Bem específico, seria mó legal se você tivesse a disponibilidade, porque muita gente hoje em dia produz coisas, né? Assim, produz coisas independentes, essas coisas assim. E também sobre. Era legal falar sobre isso, né, cara? Seria bacana pra caramba. Sim. Né? É uma honra aqui, tipo, participar com vocês, assim, eu fiquei muito contente. Tô sempre à disposição, vamos sim marcar essa conversa sobre produção. Né? Eu tô nas redes sociais hoje, não como produtor, né? Essa minha carreira de produtor, ela tá bem mais parada, né? Eu não tô trabalhando com produção mesmo, mas se quiser falar comigo ou me achar, né? Pode me chamar lá no Instagram, como Frater Osmandias, que é o meu nome mágico lá nas redes sociais, que a gente conversa, né? Se você quiser ter a sua banda produzida comigo, me chama lá no DM, né? Manda a sua demo lá para eu ouvir, manda uma musiquinha, um trechinho. Eu gosto bastante de ouvir música de banda nova, né? Tem umas bandas nacionais novas que são muito boas, né? Então, a gente até pode falar sobre isso também, não sei se isso cabe, da gente trazer um pouco de banda nova, banda que está começando, acho legal dar um espaço também para a galera que tá começando, né? E só me chamar que a gente conversa. Pô, bom demais. Seria ótimo trazer e abrir esse espaço. Assunto não falta. A gente pode achar um monte. Sim, massa demais. Goya, suas considerações.
Não, minhas considerações finais já foram ali, né? E volto de novo a frisar a importância de você ouvir os trabalhos inteiros, né? Uhum. E não ouvir só pela metade, porque tem muita coisa que você tem muito a perder, mais do que o próprio artista. Uhum. Exatamente. Concordo. Então, para finalizar, então, um agradecimento geral aqui para todo mundo. Você chegou até no final ouvindo aqui nosso podcast. Fica a dica do Ozzy, ouçam o disco, como que é o nome mesmo? Ouçam Lateralos. Lateralos, do Tool. Pode ouvir qualquer outro, mas ouçam esse. E fica... Tem a listinha aí que eu deixei das músicas, se quem quiser ouvir. Sim, né? Pausa o episódio, vai anotandinho, vai colocando na playlistzinha, faz uma playlist separada dessas músicas, e depois vai lá e escuta o Lateralos. É isso aí. Então é isso aí, galera. Um forte abraço.